Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa encontrar o nosso espírito receptivo para que a bênção dessa paz em nossa vida nos faça crescer ainda mais em comunhão com Deus, com Cristo, nos preparando então espiritualmente para o seu reino. Meus amados, estamos iniciando aqui uma nova semana, iniciando também aqui uma nova lição, a lição de número 23, cujo título é Agindo em Favor do Irmão, né? O que Paulo já vem falando, né? Desde o capítulo 13, quando ele o tempo inteiro ali está estimulando, né, a igreja ao testemunho para com o mundo, né? Ao amor para com o irmão, o tempo todo. E agora vamos entrar nessa questão aí, sobre uma relação direta com o crente dentro da sua comunidade religiosa, com procedimentos de ordem espiritual, verdadeiro, né? Sem fingimentos, que é o que ele vem dizendo já desde o capítulo 12, né? Então, o verso síntese desta lição está em Romanos, capítulo 14, versículo 10, que diz assim: Portanto, você por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Então, veja que aqui no versículo 10 do capítulo 14, Paulo começa esta oração, esse raciocínio, com a palavra portanto. Veja que ele está fazendo uma síntese aqui, uma conclusão, um suprassumo das frases anteriores que ele está tratando desde o versículo 1 até o versículo 9. Então, no versículo 10, ele vai dizer assim: portanto, de tudo que eu falei até agora, do versículo 1 ao 9, então eu pergunto para você, por que você está julgando seu irmão? Por que você está julgando no sentido de desprezar seu irmão, no sentido de você querer ser superior a ele? Por que você está fazendo isso, né? Essa é a pergunta que Paulo faz, né? É a pergunta que Paulo faz para concluir o seguinte: olha, preste atenção, todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Então, quando você perde tempo em julgar seu irmão, não se esqueça que nós também seremos julgados. Então, não é melhor do que a gente perder o nosso tempo julgando o nosso irmão, que nós sabemos que tem deficiências, como nós também, né? Que tem suas debilidades, tudinho. Não é melhor a gente ajudar ele, né? Do que perder tempo julgando no sentido de desaprovar, no sentido de tirar ele da comunidade, no sentido de tirar ele do céu e do reino de Deus e colocar ele na morte eterna. Então, a gente precisa enxergar isso, né, de uma forma muito importante aqui na fala de Paulo, porque essa coisa de perder tempo está julgando o irmão, né, que é o contexto aqui que Paulo fala, julgando o irmão. Então, veja que Paulo, no capítulo 13, falou do testemunho em relação às autoridades, em relação às pessoas do mundo, não se envolver com orgia, com orgias, com maledicências, né? com outros pecados da imoralidade sexual, a cobiça, a violência, nada disso. Agora ele está trazendo o testemunho para dentro da igreja, né? A nossa obrigação para com os nossos irmãos, de forma que não cause nenhum problema nas relações religiosas, afetando o espírito das pessoas. Paulo chega com essa clareza. Por que você está fazendo isso? Por que você está julgando seu irmão? Julgando no sentido de desprezar, no sentido de desaprovar, no sentido de reprovar o irmão, né? Então, essa semana,
nós estaremos estudando justamente essa relação que Paulo vai trazer para dentro da igreja, e provavelmente ele trará, que Paulo não se omite nas suas cartas de trazer de forma prática, sem ir para conjecturas, né? Ele trata o problema que está acontecendo realmente na igreja local, para que de forma pontual e objetiva trate aquele problema. Então, com certeza, Paulo deve trazer algum problema que estava ocorrendo lá na igreja de Roma e vai, obviamente, tratar disso de forma muito mais objetiva e eficaz. Na primeira pergunta da nossa lição, nós temos aqui o seguinte questionamento: para não escandalizar um irmão fraco na fé, o que deve fazer o homem sábio? Romanos 14, verso 2 diz assim: um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Veja que na igreja de Roma, com certeza, né, estava havendo alguma discussão relacionada a alimentos, né? Relacionado a alimentos aqui. Por isso que Paulo está dizendo que aquele que não era firme na fé, porque a fé é alimentada por aquilo que se ouve da palavra de Deus, né? Se a fé é fraca, significa dizer, obviamente, que aquela pessoa não conhece não só a questão dogmática, doutrinária, mas não colocou aquele conhecimento à prática na sua vida para que sua fé fosse mais firme, sua fé fosse mais fortalecida, obviamente, né? É por isso que o capítulo 14 começa dizendo assim, ó: aceitem o fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. E por isso que Paulo está dizendo no verso 2 aqui, que tinha alguma coisa que estava causando controvérsia lá na igreja. E qual era o assunto aqui? Alimento, alimentação. É por isso que mais abaixo, Paulo vai dizer assim: preste atenção, preste muita atenção, o reino de Deus não é feito de discussão de comida ou de bebida. Ele vai deixar bem claro isso, porque dentro de uma comunidade religiosa, irmãos estavam disputando sobre o que deveria comer ou não, o que era proibido comer ou não. E aí Paulo deixa bem claro que isso tem a ver com a fraqueza de fé. Em dado momento, a gente pode até entender que Paulo está falando da fraqueza do estômago, do intestino. As pessoas não podem comer um alimento mais nutritivo, mais, entre aspas, mais forte, porque ele poderia ter algum problema de digestão, mas não é isso. Paulo está dizendo aqui que o problema aqui era de fé, era de crença. Então, dentro da igreja de Roma, poderia estar chegando algum vento de doutrina, vindo de onde? Exatamente de que parte estava vindo essa doutrina? Paulo, ele não vai dizer de onde está vindo essa dificuldade, se é da parte dos judeus, a quem ele está aqui fazendo duras críticas desde o início do livro de Romanos, né? Porque estava querendo imprimir um costume, uma tradição religiosa, né? Paulo não deixa claro. Mas poderia aqui Paulo estar se referindo a um costume trazido pelos gentios do Oriente, da região do Oriente, né? Onde se tinha algumas teorias nesse sentido, teorias de religiões que existem antes de Cristo, relacionado à proibição de comer carne, comer só alimentos vegetais, né? A ideia do panteísmo, que você não pode tirar vida de nada, então tal, algumas ideias que evoluiu do panteísmo para a ideia de você não poder matar uma formiga, não poder comer nada disso. Seria isso? Nós não sabemos. Paulo não esclarece, porque isso não é importante. Paulo apenas está citando aqui, olhando os dois lados do conflito. Um está dizendo que pode comer de tudo, comer carne, o outro só alimentos vegetais. Então, quando o texto diz aqui, né, um crê que pode comer de tudo. Veja bem, existem alguns teólogos
eu diria até que desonesto intelectualmente, desprezando o contexto, vai dizer que esse comer de tudo pode comer tudo, né? Ele se apega à letra morta para dizer que pode comer tudo. Esse comer de tudo, dentro do contexto, se Paulo fosse falar tudo, tudo no sentido absoluto, você pode comer o casco de um boi, você pode comer o casco, é aquela parte dura, que só a queratina, o estômago não vai conseguir digerir. O casco mesmo é onde o boi pisa. Né? Porque não tem um texto absoluto, coma de tudo que há no açougue, disse o apóstolo Paulo noutra carta. Né? Aí as pessoas dizem assim, olha, comer de tudo, ó, no açougue tem de tudo, tem inclusive o pelo do animal, os cascos do animal. Então tudo não é tudo. Então qualquer teólogo honesto percebe que Paulo está falando dentro de uma igreja que estava dividida entre judeus tradicionais e gentios que estavam se achegando a esta igreja, fundada em bases judaicas, em princípios das escrituras que Paulo estava usando o tempo todo no Antigo Testamento. Paulo vai dizer claramente, eu não falo uma vírgula a não ser daquilo que está escrito na lei de Moisés e dos profetas. Então Paulo deixa claro isso. É o testemunho de Paulo. E é o que Paulo está fazendo o tempo todo. Então, quando um teólogo moderninho desses aí, né, desses inventores de novas teorias, preso o estômago às coisas do mundo, né, que quer inventar, que pode comer... Olha, Paulo aqui está destruindo a palavra de Deus, fazendo Deus o Pai voltar atrás em sua palavra do Antigo Testamento. Já está estabelecido desde o Antigo Testamento, em nenhum lugar houve mudança disso. Lá no Antigo Testamento foi estabelecido os tipos de animais que você pode comer. Limpo e imundo, já estava escrito lá, não tem mudança aqui não. Em lugar nenhum da Bíblia está dizendo que isso mudou. Né? Outros desonestos intelectuais, que eu vejo muito protestantes aí, protestante não, né? Alguns crentes pentecostais, que muitos deles vêm do candomblé e de religiões espíritas de matriz africana, né? Que têm determinados costumes, vêm para o evangelicalismo, traz todo o costume errado de lá, que a Bíblia desaprova, e quando chega dentro do evangelicalismo, ele traz esse costume querendo forçar a Bíblia, a adaptar os seus gostos. Ora, a Bíblia não altera, Deus não volta atrás na sua palavra, ou a gente vai mudar o caráter de Deus agora? Por causa do meu estômago, eu vou mudar a palavra de Deus. Onde que está escrito na Bíblia que Deus voltou atrás na sua palavra? Nós temos versos claríssimos, mostrando, Isaías 48, eu, Senhor, não mudo, né? A palavra diz bem claro lá, a palavra em Isaías 48, seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Malaquias 3,6, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não sois consumidos. Se você for para Tiago 1,17, vai dizer, toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Aí chega um teólogo, moderninho, cheio de vício, mundano, aí diz, não, agora eu posso comer tudo. Será? Você pode comer de tudo? Cadê o verso que diz isso? Não, porque eu li aqui que Pedro teve uma visão tem que interpretar, né? Visão, que tem um lençol branco, a voz disse, Pedro, mata e come. Aí Pedro falou, nunca comi, olha aí onde é que está a verdade aí. Eu nunca comi isso, que ele era judeu, como é que ele podia comer aquilo lá? Toda espécie de animal imundo. O texto está mandando Pedro comer, só um teólogo desonesto, né, para falar isso, porque o texto não está falando de comida. O texto está dizendo assim, olha, eu estou usando o seu nojo para com essas comidas proibidas, para dizer que você está tendo o mesmo nojo pelo gentil. O gentil eu purifiquei. Deus não purificou aqueles animais para comer, não. Ele está dizendo que purificou o gentil. Está usando uma comparação para dizer, Pedro, o nojo que você está tendo por esses animais, que está certo, animais aqui, é o mesmo que você está tendo pelo gentil. Eu purifiquei o gentil. Por que você não está aceitando o gentil? Essa é a mensagem do texto, está muito clara. Agora, todo teólogo deveria saber disso, sabe isso? Sabe. Por que ele está usando o contrário? Por que ele está sendo desonesto intelectualmente, ensinando o povo errado? Porque não tem compromisso com a verdade, porque pisou em cima dos princípios que são imutáveis, né? Então, quando Paulo diz aqui, um crê que pode comer de tudo, Paulo não está sendo aqui dizendo que tudo é tudo, não. Tudo está dentro daquilo que ele já sabia de todas as coisas que poderiam comer. Tudo é aquilo. Um tudo restritivo, né? Agora, já outra pessoa, cuja fé é fraca,
come apenas alimentos vegetais. Veja bem, aqui ele deixa bem claro, alimentos vegetais, apenas isso. Ele era um vegano, um vegetariano naquela época, né? O fraco na fé era o vegano, o vegetariano, né? Porque dizia que tudo era proibido. Por quê? Seria um radicalismo judaico, porque ali não se sabia se aquelas carnes ali em Roma eram todas oferecidas aos ídolos, aí chegou um metido a santo demais e estava querendo estabelecer uma nova lei sem Deus mandar? Seria isso? Uma série de observações, de questionamentos, a gente precisa lançar para que a palavra de Deus não seja alterada. Continuando, amados, vamos aqui para a segunda pergunta. A segunda pergunta diz assim: comer de tudo é abrangente? Paulo, quando fala, usa a expressão no verso anterior, né? Uma pessoa crê que pode comer de tudo, né? Mas já a outra, que é fraca na fé, come só alimentos vegetais. Então, esse comer de tudo que Paulo usa no texto anterior, que nós acabamos de meditar nele, é genérico, abrangente, ou tem um contexto bíblico específico? Vamos ver aqui agora no versículo 3, para ver se é assim mesmo, né? A Bíblia diz assim: aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Veja bem, que Paulo está dizendo assim, olha, você que é firme na fé, porque o que come de tudo é o que é firme na fé, o que é mais forte, o que é mais experiente, que já tem mais conhecimento, que já está há mais tempo na vida religiosa, né? Que é o que ele está dizendo aqui. Esse é o que come de tudo. O que não come de tudo, o que come só vegetais, é o que é fraco na fé. Então, você que come de tudo, que é mais forte, que é mais experiente, não pode desprezar aquele que é fraco na fé, que só come vegetais. Você não pode desprezar. Então, veja que o cuidado de Paulo era do grande, que tem que se preocupar com o pequeno. Essa é a ordem. E, na verdade, essa é uma ordem universal. A preocupação de Paulo é de bom senso, ela é universal. Em todo o mundo, em todas as leis de países, não importa qual a sua ideologia política, se é comunismo, socialismo, capitalismo, se é democracia, não importa, né, o que seja. Em todas as legislações do mundo, existem muitas leis onde a obrigação de guardar o pequeno é do grande. Vou dar um pequeno exemplo aqui que é muito simples. Pegar um código aqui, uma lei, um código aqui que todo mundo conhece. Vamos pegar aqui um código um código de trânsito, por exemplo. No Código de Trânsito está previsto que o carro ele tem que ter cuidado com a moto mais do que a moto tem que ter cuidado com o carro. A obrigação daquele que está de carro, ao ver alguém de moto, é ter cuidado com... A obrigação dele é ter cuidado com o motoqueiro, porque o motoqueiro é mais frágil. Então, a obrigação do carro é guardar o motoqueiro. Então, veja bem como isso é interessante. Na lei pesa essa questão, né? Então, é mais obrigação de um motorista de um carro ter cuidado para não se aproximar muito da moto, dar preferência para a moto, ter cuidado, porque ele está mais exposto, ele está mais frágil, do que o motoqueiro ter mais cuidado com a pessoa que está no carro, que está mais protegida. A lei ela é muito clara em relação a isso. Então, o princípio aqui é o mesmo que Paulo está usando. Rapaz, você já é um cristão já amadurecido, já está na igreja há muito tempo, já passou por muitas provas, já está com a fé mais alicerçada, tem mais conhecimento da palavra de Deus. Então, aquele que está chegando, que não tem conhecimento, não tem muito conhecimento ainda, precisa aprender muitas questões importantes para se manter firme na fé. Então, assim, ele não está dizendo que por causa dessa pessoa que está chegando, você tem que mudar a doutrina, mudar a igreja. Não. O que ele está orientando aqui é que você tenha paciência, tenha tolerância, aceite a pessoa nessa dificuldade, porque se o Espírito de Cristo não mudar a vida dela, não é você que vai mudar. Ou será que a Bíblia mudou? Agora é pela violência, não é mais pelo Espírito de Deus? Olha, tudo é pelo Espírito de Deus.
Ninguém consegue ensinar ninguém, nem entrar no coração de ninguém e transformar, a não ser Deus. Então, a gente não tem esse poder. Importante entender esse princípio que vem antes dessas falas aqui de Paulo, né, na qual Paulo precisa seguir baseado neles, né? Paulo diz assim, ó, da mesma forma, aquele que não come de tudo, ou seja, come só apenas vegetais, né, por causa da sua fé, não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então, essa questão de uma fé fraca, né, uma fé sem base bíblica, né, porque a base bíblica é muito clara, né? O próprio Deus, nas Escrituras Sagradas, ele está dizendo para o seu povo que comam carne, o tempo todo ele está dizendo. A este que tem unhas fendidas e rumina, esse comereis. Ele vai dizer lá, por exemplo, no capítulo 11 de Levítico, né? Ele deixa bem claro, Deus não proíbe. Deus proíbe o consumo da gordura, principalmente a gordura do animal que está sendo queimada lá no sacrifício. Ele proíbe o consumo do sangue, está muito claro isso aí. A vida está no sangue, diz ele, né? Não no sentido de que a vida, o sangue tem vida, não. Porque a vida, a informação do animal está toda ali. Toda a doença do animal está no sangue. Então, é um risco muito grande comer sangue, né, para pegar todas as doenças, todas as mazelas ali do animal. Inclusive, né, questões científicas apresentam claramente o perigo que há nisso. Até mesmo fervido, até mesmo cozido, né? Até essas questões aí. Então, quando o Senhor proibiu lá atrás, ele sabia o que estava dizendo. E a gente não pode discutir com aquele que disse que não faça, né? Ele tem um motivo. A ciência lá na frente, quando avançar mais, se Deus permitir, essas explicações cada vez mais ficam claras para a gente, né? Então, veja bem, a questão do consumir carne não deveria ser proibido. Somente uma mente fraca aqui, uma mente fraca na fé, que poderia pensar assim. Ora, em todas as cerimônias santíssimas que havia no santuário, tinha a carne. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote, que participasse, que não era todo sacrifício, né? Porque tinham vários tipos de sacrifício, mas o animal que era sacrificado lá no santuário e que o sacerdote comia um pedaço daquela carne ali, assada ali no altar de sacrifício, que também não podia comer crua, né? Então, a carne assada ali, que ele participava daquela carne, a Bíblia diz que o sacerdote se tornava santíssimo. É como se ele tivesse contato diretamente com Deus naquele momento em que ele estivesse comendo aquela carne. Olha que coisa linda e profunda temos aí. Então, só alguém de mente fraca, que é o que Paulo está tratando aqui, de fé fraca, mentalidade fraca, espiritualidade fraca, para dizer que o homem tinha que comer só legumes porque não podia comer carne. Olha, era um vento de doutrina que estava querendo entrar dentro da igreja de Roma, que Paulo está aqui falando claramente. Você tem a fé fraca, que não entendeu o que está na estrutura da Bíblia. Assim como aqueles que dizem assim, ei, agora tem que comer de tudo, tem que comer até os animais que Deus proibiu, porque Pedro viu não sei o quê. Não. Aí é a mesma mentalidade, fraca, que não conhece a Bíblia, está querendo inventar, né? É um mundano disfarçado de crente, é um vendido aos sabores do mundo, né? Um sujeito que não se controla quando vê aquela comida lá, porque Deus proibiu e acabou, né? Em lugar nenhum ele está dizendo que voltou atrás. Então, nós precisamos entender isso aqui e obedecer segundo a Escritura Sagrada, a base de toda ela. Então, Paulo, né, trazendo isso à tona, tem uma série de informações por trás disso, como eu apresentei aqui. A carne, em todo o sacrifício, em todas as festas, em todas as cerimônias de santidade, de santificação, estava o sacrifício e a carne presente. Inclusive a Páscoa. A principal festa de libertação, símbolo do homem que era ignorante, agora enxerga tudo, se libertou, conhecereis a verdade vos libertará. Então, está vivendo uma nova revelação. Tinha que comer um cordeiro assado na Páscoa. A festa da Páscoa, capítulo 12 de Êxodo, diz lá, tinha que comer um cordeiro assado, tinha que ter carne. E Cristo chega no capítulo 6 de João, vai deixar bem claro, falando dessa tipologia. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, jamais vocês terão vida em si mesmos. Jamais viverão eternamente. É o que ele está dizendo ali. Então perceba que Paulo, ao trazer isso no capítulo 14, ele não tem medo de dizer o que só come vegetal é fraco na fé. Então,
Mas, mesmo assim, a igreja não pode estar dividida, polarizada entre dois grupos. O que não come carne, condenando o que come. O que come carne está condenando o que não come. Não, convivam em paz, né? Não inventem uma doutrina que a Bíblia não citou. Basta ficar com a doutrina que a Bíblia citou.